Esse é o segundo programa da nossa série com o Dr. Laí Ribeiro. O Dr. Laí Ribeiro é cardiologista, é palestrante, é professor, é um mestre. E eu vou começar falando que ele se formou na Universidade Federal de Juiz de Fora, só para ilustrar, né? Afinal, somos os dois de Juiz de Fora. Isso. Mas de Juiz de Fora para o mundo, como é que foi esse trajeto? Foi direto para os Estados Unidos? Não, de Juiz de Fora eu fui para o Rio de Janeiro fazer um mestrado em cardiologia, que não tinha em São Paulo na época, todo mundo convergia para o Rio. Até eu falei para você que eu sou o primeiro mineiro e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia. Formado em mestre em cardiologia no Rio, eu resolvi ir para Teófilo Otoni, onde eu tinha ido aos 17 anos, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu parei de estudar e fui trabalhar no banco. Você cumpriu a meta dos mineiros, né? Os pais mandavam, trabalhar no Banco do Brasil para ter futuro. Era um sonho de todo mundo, né? Eu fui, rodei por todos os departamentos, vi que não gostava daquilo, fui pedir demissão, o gerente não aceitava a minha demissão, porque pela primeira vez alguém estava pedindo demissão do Banco do Brasil. Ele perguntou: o que você vai fazer da sua vida? Eu falei: eu vou para Juiz de Fora, vou fazer o vestibular de medicina. Ele falou: mas você não vai nem passar? Aí eu falei com ele que se eu não passasse entre os 3 primeiros colocados, eu não aceitaria o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias. E eu estudei como se fosse para passar em primeiro lugar, e achei que fosse passar em primeiro. Passei em segundo. Não por culpa minha, mas na hora de eu passar a resposta de um problema de física para o gabarito, eu passei errado. Aí eu fiquei 6 meses sonhando com aquilo, mas passei em segundo lugar, cumpri a minha missão. Terminei a faculdade de medicina, fui para o Rio fazer mestrado. E aí, nesse ínterim, nós juntamos um grupo de pessoas, de médicos, e construímos um hospital em Teófilo Otoni, Minas Gerais, São Lucas, Hospital São Lucas, hospital privado. E eu voltei para Teófilo Otoni. E eu estava lá em Teófilo Otoni trabalhando numa sexta-feira, final de dia, me preparando para ir para Alcobaça, na Bahia, que não fica muito longe dali. Sim. E de repente o telefone toca e era um gerente de um hotel. Aí o gerente do hotel falou assim: olha, nós temos aqui um hóspede com dor no peito, suando frio, dá para o senhor vir? Falei: ó, eu estou saindo com um final de semana longo, chama outro. Ele falou: já falamos isso com 2 médicos, eles falaram a mesma coisa. Eu falei: está bem, estou indo. E fui lá ver o paciente. Cheguei lá e encontrei um paciente suando frio, infartando. Tirei o eletrocardiograma dele, estava numa fase aguda do infarto do miocárdio, levei ele para o hospital. No caminho para o hospital, ele me pergunta assim: você conhece meu filho? Num português muito precário, e eu num inglês muito precário, respondendo para ele. Ele falou: quem é seu filho? Ele falou: meu filho chama-se Peter Marocco. Eu falei: eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço seu filho dos trabalhos. O filho dele, inclusive, tinha morado no Brasil, falava português, trabalhava nos Estados Unidos e era um dos chefões da pesquisa cardiovascular de Harvard. Caramba! E o filho sai lá de Boston, Massachusetts, e vem para Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai, que estava infartado e internado. E aí, quando ele chega, ele pega na papeleta e ele pergunta: quem é que escreveu isso aqui? Ah, o doutor Laí Ribeiro, chama ele. Eles me chamaram, eu fui lá, falei: onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi com o seu material. Entendeu? Eu estudava pelos livros dele, pelo material dele. E aí o pai ficou internado 15 dias e tal, nesse ínterim nós fizemos amizade, porque ele falava português, ele era casado com uma brasileira de Americana. Na véspera do pai ir embora, eu tinha um centro de estudos, onde nós éramos 21 médicos, cada um na especialidade, e eu era o presidente do centro de estudos. Naquela noite, eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. E quando eu entro nas salas, o Peter Marocco está sentado na primeira fileira. Eu pedi permissão aos meus colegas, falei no nível dele. Quando eu terminei, ele perguntou: você quer ir para Harvard? Eu te levo. Eu já tinha validado o meu diploma nos Estados Unidos, chama SFMG, e tinha passado. Aí ele falou: você já tem a papelada, você quer ir? Eu falei: não quero não. Eu estou bem estabelecido, acabei de construir um hospital, entendeu? Não quero. Passam-se 6 meses, nós estamos conversando no telefone, e eu pergunto para ele: aquela oferta? Ele falou: continua de pé. E aí eu fui. Fui para passar 1 ano, convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano, passei 17. 17 anos. 17 anos.
Essa é a história. Cheguei lá com muita dificuldade, porque eu não merecia estar em Harvard. Eu entrei pela porta do fundo, o pessoal não gostava, não dava bola para mim, e eu percebi que os professores adoravam jogar um jogo chamado Mastermind. E tinha 3 níveis, tinha o Mastermind, o Super Mastermind, o Grand Mastermind. E eu tinha um técnico que trabalhava comigo que era especialista nisso, ele me ensinou, nós compramos os livros, eu comecei a estudar e comecei a jogar com ele, fui jogando e fui melhorando, e um dia eu desafiei um professor e ganhei. Aí chamou o outro, eu ganhei. Foi assim que eu conquistei Harvard. Não foi pela cardiologia, foi pelo Mastermind, no refeitório, na hora do almoço. É mole. É uma história maravilhosa. É muito interessante. É o que tem que ser, tem força mesmo, né, Laí? É impressionante. É verdade. Tem Teófilo Otoni, aparece o pai do médico. Eu digo assim, a oportunidade na vida tem 2 modos. Ou você corre atrás dela, ou ela bate na sua porta. Só que se você for esperar ela bater na sua porta, ela sempre vem fantasiada de um problema. Ela nunca chega assim e diz, aqui está a oportunidade. Tem um problema, tem uma pessoa que precisa atender, você não vai poder viajar no final de semana, vai ter que ficar aqui cuidando dele, etc. Quer dizer, foi apresentado como um problema. Por trás do problema vem a oportunidade. Aquela pessoa que não gosta de problemas, geralmente deixa passar muitas oportunidades. Que bom que você não deixou passar essa oportunidade. Bom que eu não deixei passar, aquilo foi mágico. E você viveu 17 anos lá? 17 anos como cardiologista lá. É uma experiência incrível, né? Muito incrível. De lá, depois eu fui para a indústria farmacêutica, eu fui diretor médico da Merck, eu fui vice-presidente da Novartis, na época do Ciba Corporation. Eu viajei o mundo inteiro, 22 países como professor convidado. Fiz bastante coisa, publiquei 149 trabalhos científicos em revistas médicas americanas indexadas, está lá no meu site para qualquer um ver, né? Não é só a citação, não, o trabalho está lá também. Muito importante, muito interessante. Nesse programa de hoje vamos falar do cérebro. Sim, é o meu órgão favorito. É, meu órgão favorito. Eu fui professor de neuroanatomia e neurofisiologia 5 anos na faculdade de medicina. Entendeu? Então tem uma história até bonita para lhe contar. Porque eu perguntei, quando eu entrei na faculdade, eu perguntei para vários professores, o que tem de mais difícil em medicina? E foi unânime, neuroanatomia, neurofisiologia. Eu falei, então é nisso que eu vou virar especialista. Então, do primeiro para o segundo ano, eu não tirei férias. Eu estudei neuroanatomia, que eu já tinha terminado, no primeiro ano, mais neurofisiologia. E aí eu fui no professor de neuroanatomia e neurofisiologia e falei com ele, eu posso te ajudar, eu posso ser seu monitor. Ele falou assim, então me dá uma aula. Aí nós escolhemos um assunto, eu dei a aula, ele falou assim, eu gostei muito da sua aula, você vai dar o trote intelectual para a faculdade. Eu falei, o que é isso? Primeiro dia de aula, você vai estar de jaleco, eu vou te apresentar como meu assistente, eu quero que você dê uma aula de 40, 50 minutos sobre o sistema límbico. Tudo certinho, mas para eles não entenderem uma palavra. Então nós fizemos. Então a partir daí sempre fui eu que dei o trote. Então, todo ano quem dava o trote intelectual na faculdade era eu. Eu dava uma aula de sistema límbico, entendeu? Aí eu fiquei fascinado por neuroanatomia e neurofisiologia. E ninguém entendia nada. Tinha gente que chorava. Eu vi gente chorando mesmo, porque, estou aqui há 40 minutos, não entendo uma palavra, a primeira aula, como é que pode? Deve dar uma frustração. Não, muito grande, muito grande, muito grande. É mole. Lá você tem história que não acaba mais. Tem. Você escreveu já um livro sobre a sua vida? Não, sobre ainda essas histórias? Está precisando, né? Mas não está na hora. Não está não? Tá não. Tá bom. Então vamos ao cérebro. Quais são os principais tipos de cérebro?